Olá, boa tarde. Quarta-feira, dia 17 de junho. Atenção, usuário de transporte coletivo municipal de Sorocaba. Hoje é o último dia para você pagar mais barato na passagem de ônibus. Amanhã começa a vigorar o novo preço com aumento, hein? E o Manchetes Noticidade de hoje destaca também. Interventor da Águas Itu fala pela primeira vez sobre os trabalhos que serão realizados na concessionária. Ex-provedor da Santa Casa de Sorocaba comparece à Câmara Municipal, mas não responde aos questionamentos dos vereadores. Prorrogada mais uma vez a sentença do motorista que atropelou 12 jovens na rodovia Raposo Tavares. Você sabia que brincar com os filhos ajuda no desenvolvimento da criança? Nós começamos esta edição para dar um recado aos usuários de transporte coletivo municipal de Sorocaba. Hoje é o último dia para quem pretende pagar mais barato pela passagem de ônibus. Amanhã começa a vigorar o novo preço com aumento. Mais informações sobre este reajuste nós vamos falar ao vivo agora com o J. Abreu, que está no Terminal Santo Antônio, aí um dos mais movimentados de Sorocaba. Boa tarde, Jota. Boa tarde, Fernando. Boa tarde a você que acompanha o Manchetes Noticidade. A gente está no terminal Santo Antônio, em Sorocaba. Por aqui passam aproximadamente 80 mil usuários por dia. E hoje é o último dia, como você disse, para pagar menos. O passe social, que hoje custa R$ 3,20, a partir de amanhã vai passar a custar R$ 3,50. Isso significa, para quem trabalha, por exemplo, entre 22 e 23 dias por mês, usa 2 passes por dia, ida e volta, um gasto de R$ 15 a mais por mês para fazer a sua locomoção durante o dia. Isso sem contar quem trabalha mais dias e até usa mais passes do que isso. A gente está aqui no terminal desde aproximadamente as 10 horas da manhã, agora tem pouca fila por aqui e o usuário está conseguindo comprar aqui com uma certa tranquilidade. Demora no máximo 2 ou 3 minutos, no máximo, na fila por aqui. Aumenta o passe também o Vale Transporte de R$ 3,35 para R$ 3,70. Esse é o que a empresa paga para os funcionários. E também o passe de domingos e feriados, que era de R$ 1,00, vai para R$ 1,50. Só não aumenta, Fernando, o passe estudante, continua R$ 1,50. Voltamos com você aí do estúdio. Ok, Jota, obrigado pelas informações. Nós tivemos aí um pequeno problema de sinal na comunicação com o J. Abreu. E ainda por falar em transporte público, os moradores de Itapetininga sofreram hoje com a falta do transporte. Aproximadamente 100 trabalhadores do transporte urbano de Itapetininga fizeram um protesto aí por aumento salarial e reajuste nos benefícios. Eles reivindicam um aumento de 14,34% no salário, aumento no ticket refeição, aumento na participação dos lucros e resultados e concessão de cestas natalinas, redução na jornada de trabalho e manutenção nos demais benefícios que já constam no acordo coletivo de trabalho, como cesta básica, plano de saúde familiar, seguro de vida, prêmio por tempo de serviço. A paralisação teve início às 5 horas da madrugada e aconteceu até às 8h30 da manhã. Neste momento, a circulação dos ônibus em Itapetininga voltou ao normal. Vamos falar agora sobre a situação do abastecimento de água em Itu. O interventor que assume a concessionária Águas de Itu fala agora sobre os trabalhos que serão feitos a partir de agora nesta gestão. Por aqui, água não deve mais faltar. Pelo menos essa é a opinião deste comerciante, depois da intervenção realizada na concessionária responsável pelo abastecimento. Agora a prefeitura interviu aí na Águas de Itu, aí, vamos ver, tomara que melhore, né? Após a intervenção da Prefeitura, a Águas de Itu entrou com uma liminar na Justiça, na tentativa de derrubar a decisão do Poder Executivo. O pedido foi negado pela Justiça, que reconheceu que a medida garante continuidade do serviço essencial à população. Essa liminar, com certeza, dá mais tranquilidade, que ratifica na posição do Judiciário quanto à nossa posição junto à concessionária. Essa intervenção
perante ao judiciário em Tu, ela deu como nós fizemos da maneira correta. O objetivo da auditoria, que é realizada pelo interventor, é investigar sucessivos descumprimentos de obrigações contratuais por parte da empresa. O prazo para a conclusão dessa etapa dos trabalhos será de 180 dias. A nossa preocupação principal no processo de intervenção é a parte técnica da empresa, que garante o serviço de abastecimento de água e esgoto na cidade. Também será verificado se o contribuinte pagou o valor acima do reajuste de 4% permitido em um decreto. Na época, a concessionária queria cobrar uma taxa de 33% na conta d'água, mas a medida foi rejeitada pela Justiça. Vamos concluir isso muito rapidamente e vamos nos dirigir à população e vamos fazer comunicado de orientação e dar todo o suporte. Agora, não haverá oneração, com certeza não haverá oneração. 80 poços artesianos abastecem a cidade e são controlados por esse painel. Segundo a concessionária, o nível da represa está alto e deve melhorar ainda mais assim que as obras da adutora Mombaça ficarem prontas. Ela deve aumentar 60% a capacidade da estação de tratamento. O meu compromisso com o prefeito é apresentar, no espaço de tempo mais curto possível, um cronograma técnico e operacional e de custeio para a conclusão das obras e entrega em prazo mais rápido possível. Que vai melhorar, sim. Acreditar 100%, todo mundo fica com o pé atrás, mas é que a gente tem fé que isso aconteça, né? Foi preso o homem suspeito de assassinar com 10 facadas um jovem de 23 anos nas proximidades do Terminal Central em Jundiaí. Ele foi encontrado em um restaurante no centro da cidade. O suspeito já tinha passagem por tráfico de drogas. Ao ser levado à delegacia, ele confessou o crime. O homem foi encaminhado agora ao centro de triagem de Campo Limpo Paulista. E um homem foi detido suspeito por tráfico de drogas no Jardim São Guilherme, em Sorocaba. Com ele, a Guarda Civil Municipal encontrou 1.373 porções de cocaína, 27 mil embalagens para droga, 1.500 chips para celular, além de 8 barris com 28 quilos de um pó branco que passa, neste momento, por análise na Polícia Técnica. O caso será apresentado no Plantão Policial Norte. E é por isso que a gente reforça a nossa campanha. A TV Sorocaba SBT é contra as drogas, porque elas trazem consequências. Nesta terça-feira, o ex-provedor da Santa Casa, José Antônio Faciabem, esteve na Câmara Municipal de Sorocaba, mas não respondeu aos questionamentos dos vereadores. Faciabem estava de poucas palavras. Não vou responder. Por sugestão do vereador, eu vou responder idem. Apesar de ser convidado a sentar-se à mesa ao lado do presidente da CPI da Santa Casa, o ex-provedor não deu explicações durante as 3 horas de oitiva. Eu disse que não vou responder. Mesmo assim, o Legislativo tentou. Fizeram mais de 100 questionamentos. Como que funciona a Irmandade da Santa Casa? O silêncio foi conquistado por meio de uma liminar expedida pelo juiz da 4ª Vara Criminal de Sorocaba e entregue durante a sessão. Faciabem compareceu como investigado e não como testemunha, o que lhe garantiu ficar calado. Outros benefícios foram estar acompanhado do advogado e não ter a obrigação de assinar o termo de compromisso em dizer a verdade. A decisão foi respeitada por todos, mas deixou os vereadores frustrados. Afinal, falta a resposta ao desvio de aproximadamente 50 milhões de reais, de acordo com a auditoria solicitada pela Prefeitura. Isso tem que ser reparado, não pensando no passado, mas para impedir que continue no futuro. Esse é o nosso principal objetivo. Então, já que ele veio, mas de uma forma tão arrogante, não quis responder praticamente nada, isso ficou registrado, mas as perguntas não tinham caráter incriminatório. Nós vamos levar isso, conversar com o juiz, doutor César, e eu tenho a minha certeza de que ele vai autorizar que venha ele, Faciabem, num outro dia, com a obrigação de responder essas perguntas. Se forem chamados, pode ser que nós usemos a mesma medida, tá certo? É uma medida legal, o direito de calar é constitucional, o direito de calar está sedimentado em todos os tribunais e a nossa preocupação única é a seguinte, é ter uma represália para o provedor, que a gente não sabe a que título, e nós não vamos deixar o senhor José Antônio Faciabem correr esse risco.
Segundo o advogado de Fazia Bem, o ex-provedor já deu todas as explicações à polícia. Os vereadores têm completamente o depoimento prestado pelo provedor na Polícia Civil. Eles têm acesso, eles não podem revelar, mas eles têm acesso. Quer dizer, então, não se perguntou novidade nenhuma, tá? Não se perguntou absolutamente nada de novo. São exatamente aquelas perguntas que o próprio delegado já fez. Das 9 testemunhas, 8 compareceram, mas somente uma foi ouvida por falta de tempo. Coordenadora de enfermagem responsável pelas equipes afirmou que o resultado da auditoria está diferente da realidade. Ela teria recebido R$45 mil como adiantamento e não como empréstimo, como consta nos documentos. Colocada por uma auditoria que a gente não sabe nem qual é e da forma que foi colocada, eles que têm que provar que não viu alguma coisa. Jamais, nunca, não mexeu com dinheiro. A CPI da Santa Casa vai verificar o que houve com a divergência na apuração. Faremos uma acariação e, lógico, alguém só pode estar mentindo. E quem estiver mentindo cometeu já de cara o crime de perjúrio. Uma nova audiência está marcada para a próxima terça-feira. E por falar em audiência, ainda nesta terça-feira foi prorrogada mais uma vez a sentença do caso do motorista que atropelou 12 jovens e 6 deles morreram. Enquanto isso, ele continua em liberdade. Amigos, familiares e vítimas chegaram no começo da tarde no Fórum de Sorocaba. É um sentimento muito forte, né? Não dá pra gente... pra mim descrever pra você o que eu tô sentindo. Maria é mãe do namorado de uma das vítimas e compareceu em todas as audiências. Antes vinha muita gente no fórum. Hoje, pouquíssima gente nos acompanha. Ainda tem as pessoas que nos acompanham, mas são poucas. No começo, a sensibilidade, a comoção era maior. O advogado de defesa fez o que pôde para esconder o réu, que desta vez compareceu à audiência. Hattori responde por atropelar 12 pessoas. 6 morreram. A audiência durou menos de meia hora. A juíza da terceira vara criminal ouviu as considerações do réu e determinou um prazo de 5 dias à defesa e mais 5 para a acusação manifestarem as suas teses. Daniela Querubim deve proferir a sentença até o início do mês de agosto. Entendemos que realmente houve o dolo eventual. Ele contribuiu para que isso acontecesse, né? E se a juíza assim entender, será encaminhado para o Tribunal de Justiça para decidir realmente qual é a competência, quem vai julgá-lo, se é ou ela ou o Tribunal de Júri. Ele foi interrogado e no interrogatório ele apresentou a sua autodefesa, que está compatível com todas as provas carreadas aos autos. E posteriormente eu vou fazer a defesa técnica. Satisfeito? Bastante satisfeito. Eu acho muita injustiça o advogado dele falar que o cliente dele não vai ficar preso, entendeu? Provavelmente não vai. Mas só que eu tenho a dizer pra ele que eu fiquei 5 meses, entendeu? Sem fazer nada do que eu fazia no meu dia a dia, numa cama, por culpa do cliente dele mesmo, que provavelmente não vai ficar preso, entendeu? O acidente aconteceu na madrugada do dia 6 de abril do ano passado, no quilômetro 107 da rodovia Raposo Tavares. O motorista, Fábio Hiroshi Hattori, na época com 27 anos, voltava de uma festa em Itapetininga quando perdeu o controle do veículo. Ele responde pelo crime de homicídio culposo em liberdade. Uma professora de Ibiúna morreu nesta terça-feira em um acidente na rodovia Bundiro-Nacal. Segundo a polícia rodoviária, Sandra Regina Rodrigues da Silva perdeu o controle da direção e bateu de frente com um caminhão. Ela era diretora de uma escola no bairro Ressaca e estava a caminho para uma sessão na Câmara Municipal para definir o novo plano de ensino municipal. Em mais acidentes, um carro caiu em uma ribanceira, na SP-79, no quilômetro 113, em Piedade. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o motorista perdeu o controle do veículo quando foi desviar de um pedestre e caiu. A vítima foi socorrida pelo SAMU com ferimentos leves à Santa Casa de Piedade. E o tráfego no local não foi prejudicado por conta do acidente.